Bem-vindo, bem-vinda. Agora eu vou compartilhar contigo o método, eu chamo de método de profecia, método de apontarmos caminho, que eu utilizo baseado em grandes mestres da cartomancia, do tarô, dos oráculos, que é um método, de certa forma, infalível para que você possa fazer as tuas consultas. Como que funciona esse método? Na astrologia, que eu sou astrólogo, existe uma regra que diz assim: a astrologia inclina, mas não significa. A astrologia inclina, mas não significa. Ou seja, nós vamos falar sempre das inclinações na nossa vida. Por exemplo, eu olho para fora agora, existe uma inclinação de que hoje não vai chover. Mas não significa que não vai chover. É tão somente uma inclinação. Eu não enxergo agora a areia da praia, porque eu moro bem no oceano. Eu não enxergo a areia da praia. Mas existe uma inclinação para a areia da praia estar absolutamente lotada, tomada, porque hoje é feriado aqui no Guarujá. Mas é só uma inclinação, não significa. Então, o grande oraculista, ele é aquele que aponta as inclinações. Guarde isso, é um mantra para você. Mostre as inclinações, não os significados. Eu vou ensinar para você uma série de formas de você interpretar, interpretação com 5 cartas e com 12 cartas. Essas vão ser as principais e a interpretação livre. Mas você vai procurar sempre nas perguntas colocar uma grandiosidade, não fechar. Exemplo, tal pessoa me ama? Pergunta correta. Como fazer que floresça o amor? Quais são os obstáculos? Aquele trabalho, aquela realização profissional, realizar-se-á? Pergunta errada. Como fazer com que haja prosperidade profissional? Pergunta correta. E por vezes até, dependendo da resposta, nem haverá essa prosperidade profissional. Eu até gravei esses dias uma aula falando sobre isso. Nem tudo vai dar certo na vida. Eu não sei quantos anos você tem, você que está aqui comigo. Se você for muito jovem, sei lá, 7, 8, 10, 15 anos no máximo, talvez você tenha essa crença de que tudo vai dar certo. Um pouco mais de maturidade, nós percebemos que nem tudo dá certo. Isso não quer dizer que eu esteja certo. Mas eu até prefiro que as pessoas, ou que na vida das pessoas, um monte de coisas não deem certo. Por quê? Porque tudo aquilo que não dá certo, ou eu mudo de rumo, e amadureço, ou eu paro naquela situação. Não tento mais, não amadureço. As pessoas que têm só facilidades na vida, normalmente elas são pessoas que têm baixa profundidade psicológica. Ou seja, são pessoas tontas, porque tudo é tão fácil que elas não se desenvolvem. Normalmente são pessoas que quando vão buscar a espiritualidade, buscam muito pouco, e quando buscam uma espiritualidade que é extremamente superficial, porque elas são superficiais. Antigamente, lá nos anos 70, 80, tinha acho que o reizinho, o príncipezinho, não lembro bem, que era um personagem que tinha tudo na vida. Então ele se tornava um completo idiota. Então, voltando à questão. As pessoas que interpretam o Lenormand ou interpretam o baralho cigano, que você já sabe agora que são diferentes, mas se unem, elas são conhecidas por fazer interpretações muito superficiais. Muito superficiais. Por quê? O meu relacionamento vai dar certo? Sim. Isso vai dar certo agora? Não. Tem uma pessoa que é muito conhecida, que interpreta, e ela sempre gosta de falar assim, agora não é o momento certo, espera mais 4, 5 meses. Mas não tem momento certo ou errado. Como fazer um momento dar certo? Como fazer alguma coisa prosperar?
Como fazer? Isso vai prosperar? Troca. Como fazer prosperar? Quais as dificuldades que vão acontecer? Quais as dificuldades que podem acontecer? Quais as dificuldades que podem surgir? Então, um grande oraculista, ele sempre vai estar pesquisando a profundidade das perguntas. O grande oraculista é aquele que sabe fazer as boas perguntas. Como está minha mãe? Péssima pergunta, péssima. Porque você vai ter que desmembrar a figura da tua mãe. Por exemplo, como está minha mãe fisicamente? Então você vai usar uma carta para falar da mãe dentro do ponto de vista físico. Pode vir aqui no colo, a gatinha quer vir. Vem ou não vem? Tá quente, você quer meu colo para quê? Mas vamos lá. Vai ficar um pouquinho só porque tá muito calor hoje. Então, como está minha mãe fisicamente? Você abre um. Como está minha mãe mentalmente? Abre outro. Como está minha mãe espiritualmente? Abre outro. Porque você não, todos nós na vida, todos nós temos essas divisões. Não dá para falar que a pessoa está 100% fisicamente, 100% emocionalmente, 100% sentimentalmente, pode estar 90%, 80%, 70%. Então a pergunta correta é: como que vai estar o relacionamento meu com a minha mãe ou com o meu pai? Pergunta errada. Como está o relacionamento com a minha mãe? Ou com a minha namorada? Ou com o meu pai? Ou com a minha gata? Pergunta errada, péssima. Pergunta boa. Como eu posso amadurecer o relacionamento com a minha mãe? Como eu posso ser um filho ou uma filha melhor? Como vai estar minha saúde no futuro? Péssima pergunta. Boa pergunta. Quais são os obstáculos? Quais são os obstáculos para que eu tenha uma saúde boa? Aí você vai lá, eu não estou com todas as cartas aqui, mas vem o obstáculo, né? A carta. A carta. O que é a carta? Aprender, perguntar para as pessoas, escutar os outros. Escutar os outros, por exemplo, na internet. Eu, quando quero saber de saúde, eu sempre lembro que eu não sou médico, então eu escuto Lair Ribeiro, escuto o Dr. Oronal, leio sobre alimentação vegana, vegetariana, alimentação nutricional, creio que fala assim. Isso é a resposta que veio. É a resposta que veio. Então, quando você vai fazer uma interpretação, e isso quando eu comecei a estudar tarô e cartas, eu percebia bem que muita gente que lê cartas, essas pessoas têm um karma muito pesado. Normalmente são pessoas ou muito doentes, hoje isso mudou bastante, mas ou pessoas muito doentes, ou pessoas muito sem carisma, sem vitalidade. Por quê? Porque eu acredito que cada vez que eu dou uma opinião errada para alguém, esse karma volta para mim. Isso é meio uma crença, porque é uma coisa muito discutida, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você votou num líder mundial e que faça mal para o país ou para o planeta. Então, acredita-se que você tem o karma coletivo por ter colocado aquele líder lá. Acredita-se. Por isso que eu, quando voto, eu voto sempre no Partido Verde, que não ganha nada, que ninguém conhece e que eu acredito na ideologia deles. Até prova o contrário, eles nunca roubaram porque eles nunca ganharam absolutamente nada. Eu acredito, mas isso é uma crença. Isso é uma crença. Tem pessoas que acham que não, que você foi inocente de ter colocado um líder mundial perverso, egoísta, corrupto, ou corrupta, perversa, egoísta, porque tem líderes mundiais mulheres que também são um desastre. Estou falando do mundo. Se eu estou atendendo alguém, eu falo assim, porque era comum no passado, agora não se fala mais isso, aquela pessoa está te traindo. Se você falar isso para alguém e criar o caos da vida da pessoa, a culpa é tua. Você apresentou isso. Agora, se alguém vem com essa questão, a tal pessoa está me traindo, você fala, eu sou um oraculista de uma visão quântica, transpessoal.
Eu não tenho como saber disso. Eu posso olhar diferente. Vocês têm um relacionamento fechado, um relacionamento de 1 a 1? Sim, ótimo. Então, como fazer, em vez de estar me traindo ou não, como fazer que esse relacionamento seja cada vez mais construtivo? Aí você abre uma carta. Vou ensinar mais para frente. Como fazer que esse relacionamento tenha mais intimidade, mais amor? Abre outra. Como fazer que esse relacionamento tenha mais companheirismo? Abre outra. Mas jamais esse tipo de pergunta idiota, me desculpe o termo, mas é idiota, baixa profundidade psicológica, você limita a alma que está ali. Você limita a alma. Esses portais de notícia que querem ganhar muito dinheiro fazem previsões assim, absurdas, irresponsáveis, previsões tolas. Isso acontece mais na astrologia. Porque a astrologia, como ela é muito grande, a astrologia, na minha opinião, como ela é o pico do Himalaia, quando a astrologia cai, a queda é maior. Então eu não vejo, por exemplo, no Brasil, astrólogos medianos. Na minha opinião, no Brasil, ou nós temos grandes astrólogos, ou nós temos aquilo que pode existir de mais baixo na astrologia, de mais perverso, de mais inculto. Ou nós temos um pico, como Ana Maria da Costa Ribeiro, como Cláudia Lisboa, como Dona Maria Eugênia, como Ademar Eugênio, que já é falecido, e Newton Schultz, que está vivo, ou, por exemplo, cada astrólogo, Dr. Fischer, o pico dos picos, ou nós temos a astrologia mais baixa que pode existir. Então, você no baralho cigano, Lenormand, eu quero que você alcance voos muito altos. Você tem essa condição de fazer perguntas incríveis. Se você conhece chakras, aí a pessoa está na tua frente, você pode usar uma carta para falar de cada chakra, o que ela tem que olhar, o que ela tem que aprender de cada um. Meus chakras estão bem? Pergunta errada. Pergunta certa. Como olhar cada chakra, se ele está legal ou não? Você olhar cada um. Ok? Isso é muito importante, você ter essa percepção. Na hora que eu for te ensinar, na hora da prática, você vai ver esses métodos, mas o que eu quero adiantar é que quando eu fazia interpretações, eu dos 17, 16 anos de idade até os 20, eu só usava baralho cigano, Lenormand, que eu estou te ensinando, só usava esse baralho. E eu tive que dar uma profundidade para ele. Tive que dar, até o momento que eu juntei o tarô com ele, um complementando o outro, usei. Então você tem que olhar esse baralho com muita profundidade, com muita profundidade. E eu na minha vida sempre usei o baralho, esse método de interpretação, sempre usei eu fazendo as perguntas. Eu faço a interpretação, eu não deixo quem vem me consultar perguntar nada. Você vai ver isso mais para frente. Só no fim. Eu falo, por exemplo, de imagem, dinheiro, comunicação, família. Eu falo de filhos, de casamento, de ideais de vida, né, de ambições. Eu falo de amizades, eu falo de espiritualidade. Depois que eu falo tudo, me pondo no lugar daquela pessoa e procurando fazer uma interpretação muito profunda. E é diferente quando eu tinha 20 anos e hoje. Com o tempo eu fui aprendendo a cada vez mais colocando profundidade. Com o tempo eu aprendi cada vez mais a não falar o que eu penso e nem tentar direcionar a pessoa para onde eu quero, de usar uma interpretação tentando evitar ao máximo o que eu penso, o que eu acredito, porque o que eu penso ou o que eu acredito é só uma ideia, é só uma opinião. Eu não sou dono da verdade, eu não tenho a verdade não é minha. Então é bacana se colocar no lugar do outro. Então, no início de uma interpretação, você direciona. E chega uma hora que você permite que a pessoa faça perguntas. E eu sempre sugiro que você faça algumas perguntas para a pessoa também. Por exemplo, você tem filhos?
Fala, tenho 3. Aí você vai puxar uma carta para cada um. Revelar uma carta para cada um. Ou mais. Você está envolvida num... Você está com alguém namorando, ou num crush, ou num ficar, ou num casamento? Não. Aí, vamos olhar um caminho. Você quer? Quero. Então vamos olhar um caminho para ter um relacionamento. Ou eu tô... Como melhorar fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente? Sempre buscar ser um ser humano melhor. Já aconteceu comigo de alguém falar assim, eu tenho um relacionamento. Não, vamos usar um outro exemplo antes. De eu perguntar, você tem filhos? Não sei, adivinha, você está aqui para adivinhar. Aí eu, com muita gentileza, com muito carinho, eu falo para a pessoa, não vou interpretar para você, não vou. Como assim não vou? Não vou porque eu não sou adivinho. Não, desculpa, tá, vamos tentar de novo? Vamos, então vamos. Mas se houver uma insistência de adivinhação, eu não participo disso. Eu não participo disso. Eu conheço muitos cartomantes, astrólogos, enfim. Às vezes até eles adivinham um monte de coisa. A mãe de Ná, por exemplo, eu tive contato com ela há muito tempo, porque ela trabalhava na Rádio Mundial, que eu atendia. E ela acertava uma ou duas coisas, mas errava um monte. E ela era muito boa, hein? A Mandina era muito intuitiva. Perto das pessoas que são adivinhos hoje, ela tinha um índice de acerto incrível. Mas não é a nossa função, ok? É usar as cartas como um elemento que as cartas, vão nos auxiliar. Ou se é o tarô, os arcanos vão nos auxiliar. Eles vão fazer com que eu veja. Então, como diz um iluminado, Satya Prem, a grande questão aqui é ver. Quando as cartas se mostram, veja o que está ali. E ela vai mostrar essa sincronicidade entre a minha alma e a alma da pessoa que está ali. A sincronicidade entre a minha alma, a alma da pessoa e as questões que vão ser levantadas. Então eu vou te ensinar a fazer uma interpretação que você vai dirigir a mesma, tá bom? Te encontro mais para frente. Deixa as tuas perguntas, se for o caso, e pensa grande. Usa o baralho cigano do Lenormand para você pensar grande. Você fecha aqui. Abre aqui para